Bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green para o número 113, onde vou fazer a análise para os jogos de amanhã, segunda-feira, com alguns favoritos que podem vencer e com algumas surpresas que podem acontecer, ok? Derivado a golos, ok? Meus amigos, vou só aqui resumir o que é que aconteceu desde ontem até hoje, ao final do dia. Já aconteceram os jogos todos praticamente, falta só apenas um, que é o River Plate, mas a gente já lá chega, ok? Palmeiras para vencer completamente, venceu 4-1, era o jogo que tinha atraso, está agora em primeiro lugar, se não estou em erro, com 3 pontos de avanço sobre o Flamengo, ok? Acho que é isso, eu vou só aqui confirmar com vocês, e exatamente, com 3 pontos de avanço, já conseguiu recuperar o primeiro lugar e está meio caminho andado para ser campeão da Série A, ok? 4-1 sem resposta, portanto, seguimos. Depois chegamos aqui aos jogos das seleções, do apuração para o Campeonato do Mundo de Seleções que vai acontecer em 2026. O Chipre vencer a primeira parte, marcar 2 golos, over 2,5, handicap menos 1, tranquilos, 4-0. Foi o que aconteceu contra São Marino, ok? Escócia. A Escócia foi complicado, ok? Estava a vencer 2-0 aos 84 minutos, mesmo com um gol anulado. Depois ainda sofreu o gol aos 96 da Bielorrússia, mas saiu o over 2,5. Eu tinha uma tripleta de seleções a marcarem 2 golos, pelo menos, que era o Chipre a marcar 2 golos, a Escócia a marcar 2 golos, e meus amigos, aqui a surpresa do dia foi completamente Ilhas Faroé a vencer a República Checa por 2-1, ok? Deu por água abaixo a minha múltipla que eu tinha, onde tinha a República Checa para vencer, o resto aconteceu tudo como deve ser. A República Checa não marcou 2 golos, mas tivemos um green com uma odd de 4,10€, ok? Passas no meu canal Telegram e vais ver qual é o green, ok? É o meu canal de Telegram BetCaracativos, que é onde eu coloco as minhas apostas todos os dias, cada vez que há jogos que vale a pena meter, ok? E aqui no meu canal, metes o likezinho aí em baixo e subscreves, que é totalmente gratuito, ok? Não pagas nada, é 0€, ok? Grátis, ok? E já sabes, se quiseres ver as minhas apostas conforme as minhas análises, passas no canal Telegram e vais lá ver todas, ok? Pessoal, desculpem lá. Eu não gosto de fazer cortes, é muito raro fazer cortes, quando faço é porque alguma coisa extrema poderá acontecer, ok? Mas voltamos aqui, Ilhas Faroé, o over 2,5 saiu, ambas marcam, não estava à espera, mas acreditava que fosse um jogo fácil para a República Checa, não aconteceu. A República Checa complicou as contas no seu grupo, mesmo estando em segundo, as Ilhas Faroé aproximaram-se e ficam apenas a 1 ponto, com 12, neste caso a República Checa tem 13. Meus amigos, aqui este grupo está complicado, porque mesmo assim a Croácia só venceu 3-0 e estava 1-0 até há bem pouco tempo. Venceu 3-0, o over 2,5 saiu a primeira parte, saiu um handicap menos 1, mas não saiu tantos gols como se esperavam, e os oddmakers previram que este jogo tivesse muitos gols e aconteceram só apenas 3, ok? Depois aqui no jogo do Países Baixos com a Finlândia ficou 4-0, o over 2,5 saiu, o handicap menos 1, Países Baixos para vencer ao intervalo, Países Baixos vence e over 1,5 e over 2,5, mesma situação, portanto tranquilos. Na Dinamarca foi o que se esperava, 3-1 para a Dinamarca. Dinamarca venceu a primeira parte, marcou 2 golos, o over 2,5 saiu, o handicap menos 1 saiu, Dinamarca vence ao empate e over 1,5 também, ok? Portanto, é uma coisa que poderá ter acontecido. Portanto, estava eu a dizer, lá está, como eu disse há bocadinho, quando acontecem coisas extremas, eu tenho que fazer aqui um corte, não gosto, mas tento voltar aqui ao foco. Dinamarca-Grécia aconteceu tudo, portanto, tranquilos. Na Polónia e Lituânia ainda esperava que acontecesse o over 2,5, derivado a poder a Lituânia marcar o seu gol, não marcou, mas a Polónia para vencer, 1,30€, que era o que estava, aconteceu na perfeição, ok? Polónia marcou os 2 golos, venceu 2-0, neste momento ela aproxima-se daqui da qualificação para, neste caso, os playoffs. Tem menos um jogo que a Finlândia, tem mais 3 pontos que a Finlândia, portanto, vencendo o próximo jogo, poderá ficar com 16 pontos. Vou só aqui confirmar contra quem é que a Polónia vai jogar. Ok. Vai jogar contra os Países Baixos. E a Finlândia vai se apoderar do jogo. Vai ser aqui um grupo um bocadinho complicado. Mas pronto, meus amigos, falando isto,
A outra surpresa do dia, além das Ilhas Faroé, foi a Roménia vencer o jogo em casa contra a Áustria. A Áustria tinha ganho 10-0 a San Marino, que toda a gente vence, perdeu hoje, e eu não tinha para vencer este jogo na Áustria, não aconteceu. Meus amigos, paciência, ok? Já valeu o green de hoje do meu póquer do Telegram, ok? Com o modo 4,10€. Queres saber qual é que é? Passas por lá e inscreve-te, é totalmente gratuito. Eu não cobro absolutamente nada, ok? Depois, eu tinha sugerido aqui o Gana para vencer, venceu 1-0, ok? O Mali Madagascar foi surpreendido, o Madagascar já estava qualificado, mas acreditava que pudesse não perder o jogo, ok? O Mali ganhou 4-0 ao Madagascar, mesmo com a derrota o Madagascar já não perdia a qualificação dos segundos lugares, ok? Agora, aqui a outra surpresa foi mesmo o Deportivo da Corunha perder em casa do Málaga, sendo atualmente o Deportivo da Corunha o segundo classificado, com apenas 6 golos sofridos. Com os 3-2 ficaram com 9, portanto, a jogar contra era na altura era 11-10-9-8, era precisamente o 20º lugar. Meus amigos, o Málaga venceu e passou, enfim, coisas fantásticas, não é? O River Plate ainda não começou. Meus amigos, para amanhã temos aqui alguns jogos, não são muitos, e eu não me vou alongar muito no vídeo de hoje, porque depois amanhã teremos mais jogos para analisar para terça-feira, ok? Para já, para amanhã, vou começar aqui pelo Campeonato do Mundo da Qualificação das Áfricas, Cabo Verde, Eswatini, acho que é assim que se diz, Eswatini, exatamente. Cabo Verde é a primeira classificada com 20 pontos, mas ainda não está garantido a qualificação direta, porque Camarões também vai jogar, e esta vitória de Cabo Verde será muito importante. Portanto, eu acredito que Cabo Verde, para garantir e deixar aí a seleção mais tranquila, vencer a primeira parte a 1,40 é de valor, ok? É um gajo com os cabo roto. O Cabo Verde em casa vem de 2 vitórias e 1 empate, ok? Sempre com golos. Portanto, a equipa do Eswatini são 3 jogos seguidos sem vencer, 1 empate e 2 derrotas, 2-0 e 3-0. Portanto, eu acredito que a primeira parte de Cabo Verde seja interessante para se colocar num póquer, numa tripleta. Precisamente, o outro jogo deste grupo é o Camarões com Angola, onde Camarões, se vencer, tem que ficar dependente do jogo de Cabo Verde com o Eswatini. Desculpem a expressão, mas eu não consigo pronunciar isto como deve ser. Não sou muito bom em inglês, mas dá para entender, ok? Agora, como eu estava a dizer, teve que acontecer, não é? Porque encontrei aqui umas pessoas conhecidas, elas estavam a querer fazer adeus aqui no vídeo, mas eu não deixei. Já são subscritas no meu canal do YouTube. Mas voltando aqui, Camarões, elas já são subscritas, e vocês? Já puseram um likezinho em baixo e já subscreveram o meu canal? Não custa nada, meus amigos. Metam like, subscrevam o meu canal, é totalmente gratuito, ok? Não se esqueçam que quando eu faço as minhas apostas no Telegram, eu nem sempre ganho, como também nem sempre perco. Ontem perdi, no outro dia perdi, hoje tive um póquer que aconteceu green, portanto, modo 4,10€ deu para compensar o resto do investimento que eu fiz hoje. Fiz as 3 apostas lá no canal de Telegram, Betcareca Tips, e bateu uma. A outra foi a República Checa não ter marcado o seu gol, e no outra foi a Áustria não ter vencido o jogo. Passem por lá e metam like aqui no canal e subscrevam, ok? É totalmente gratuito e eu fico completamente agradecido a vocês todos, ok? Será que temos 100 subscritores até chegar ao Natal? Tenho 68 e eu quero agradecer a todos os que têm se inscrito ultimamente no meu canal, ok? O meu muito obrigado. Pessoal, Camarões, Angola, Camarões completamente para vencer o jogo, se quer ainda depender de si para chegar à fase direta do Mundial de Seleções. Portanto, Camarões para vencer, são 5 jogos, 4 jogos sem perder, e tem apenas uma derrota contra Cabo Verde, precisamente o atual primeiro classificado. Este jogo aqui cheira-me completamente a que o jogo não tenha muitos golos, mas que o Camarões vença, ok? Eu acredito que o Camarões poderá marcar 2 golos, é a minha sugestão de aposta para vocês. Obviamente, para vencer direto a 1,26€ está em cima da mesa, para juntares num póquer ou numa tripleta. Portanto, Cabo Verde ao intervalo e Camarões para vencer, já são duas seleções que podes colocar num póquer, ok?
Depois passamos aqui para a fase da Europa, Eslováquia, Luxemburgo, obviamente pela seleção em si, pelo aquilo que tem feito na qualificação com 6 pontos atualmente, juntamente com a Irlanda do Norte e a Alemanha, a Eslováquia completamente para vencer o jogo, ok? O Luxemburgo não tem hipótese, é uma seleção mais modesta, mais fraca, mas a Eslováquia tem bons jogadores. E vem de 5 jogos seguidos sem perder, são 3 vitórias e 2 empates. Vitórias são 2-0, 1-0 e 2-0, e os empates foi 2-2 contra a Suécia e 1-0-0 contra a Eslovénia. Posso-vos dizer que o último jogo a Eslováquia venceu em casa a Alemanha. Portanto, o Luxemburgo vem de 5 jogos seguidos sem vencer, onde só em 2 é que marcou a jogar fora. Portanto, meus amigos, Eslováquia para vencer. Eu acredito que amanhã poderá sair daqui um jogo com alguns golos, ok? A Eslováquia precisa de marcar golos para se poder passar à frente da Irlanda do Norte, que amanhã precisamente vai jogar contra a Alemanha, que a gente já lá fala sobre este jogo, e se marcar alguns golos, mais pelo menos 3 golos, se vencer pelo menos por 3-0, já fica à frente da Irlanda do Norte. Portanto, já é um passo importante para a Eslováquia. Portanto, eu acredito que a Eslováquia, handicap menos 1. Okay? Handicap menos 1. Handicap menos 1 está aqui uma odd. É uma odd alta, ok? É uma odd alta onde eu acredito que odd alta para o tipo de aposta, 1,90€. A Eslováquia para vencer por uma margem dos gols a 1,90€, acho que se aceita, ok? E para vencer o intervalo, está aqui, é uma odd 1,68€. Portanto, Eslováquia para vencer, Eslováquia vence o intervalo, handicap menos 1. Podem colocar, por exemplo, a Eslováquia vence e over 2,5 no jogo. Eu acredito que sim, ok? Esta odd eu não tenho aqui porque não tenho aqui o meu computador. Tenho aqui sim, é o meu fiel amigo que me acompanha na maioria das vezes, ok? Amigalhaços à parte, de 4 patas, passamos aqui para a Eslovénia e Suíça, que este jogo aqui cheiram completamente, ambas marcam. A Eslovénia é uma seleção que, a jogar em casa, é uma seleção que marca gols, ok? 2-2, 2-1, 1-0, 1-4 e 3-0. Portanto, mesmo a perder 4-1 com a Noruega, marcou o seu gol. Já a Suíça é aquela seleção que gosta de marcar, mas também sofre. A jogar fora, venceu a Suécia 2-0. Venceu um amigável contra os Estados Unidos 4-0, mas sofreu 2 gols contra o México, sofreu contra a Irlanda e levou 3 da Espanha. Portanto, ambas marcam neste jogo, acho que sai daqui, ok? É uma forte possibilidade de acontecer e por isso a odd de 1,80€ é muito boa. 1,80€ para acontecer um gol de cada seleção, eu acredito que sim, ok? Estas seleções em confrontos diretos, os jogos é 3-0, 3-2, 1-0, 1-0 e 2-0, sem fazer diferenciação de quem que joga em casa ou fora. Portanto, temos 4 vitórias para a Suíça e uma para a Eslovénia. Portanto, o over 2,5 a sair daqui à vontade, ok? O over 2,5 a sair daqui, eu vou-vos dizer qual é a odd assim que estiver aqui disponível. O over 2,5, muito rápido, só um momento pessoal, não se vão embora e metam um like, nunca se esqueçam, ok? O over 2,5 está aqui uma odd de 1,79€. Boa aposta, ok? Boa aposta. E, acima de tudo, a Suíça, sendo a primeira classificada, como ainda também não sofreu golos, a Eslovénia quer fazer qualquer coisa em casa perante os seus adeptos, eu acredito que marca o seu gol. Ambas marcam, sai, o over 2,5 sai, a Suíça vence. Esta odd da Suíça para vencer a 1,65 é muito boa, ok? Depois, passamos aqui para o jogo da Irlanda do Norte com a Alemanha, que é o cartaz do meu Vamos ao Green de hoje. Irlanda do Norte, uma seleção que venceu a Eslováquia 2-0, perdeu 3-1 depois com a Alemanha no outro jogo, onde teve a vencer, ok? A Irlanda do Norte teve a vencer, venceu 3-1 o Luxemburgo, venceu 1-0 a Islândia e perdeu 2-1 com a Dinamarca. A jogar em casa é uma seleção que vem de 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate, sempre tudo com golos. Já a Alemanha é aquela seleção que precisa de vencer para se disparar em relação à Irlanda e à Eslováquia. A Eslováquia eu acredito que poderá vencer a seleção de Luxemburgo, como já vos tinha dito, e por isso fará os 9 pontos. A Irlanda do Norte não acredito que vença em casa contra a Alemanha, porque a Alemanha quer dar o seu pulo e garantir já
o afastamento da Irlanda do Norte, pelo menos para já, fazendo 9 pontos e sendo assim ficar a par com a Eslováquia. Portanto, meus amigos, amanhã eu acredito que saia daqui um jogo com golos, mas sobretudo para a Alemanha vencer. Esta odd de 1,31 aceita-se perfeitamente para a Alemanha vencer, mas acima de tudo eu acredito que saia daqui um jogo com o over 2,5. O over 2,5 sai daqui a uma odd de 1,44. Isto porquê? Porque é aquilo que eu estava a dizer há bocado, são duas seleções que gostam de marcar e sofrer 2-0, 3-1, 3-1 e 1-0. Já a Alemanha 4-0, 3-1, 2-0, 2-0 e 2-1. Portanto, 3 jogos, over 2,5, eu acredito que saia, ok? Depois temos aqui o jogo da Islândia com a França, diretamente para a França. Portanto, estava eu a dizer, a Islândia-França vai ser um jogo mais difícil para a França. A França não tem vindo a fazer aquela sequência de jogos que nos habitou ultimamente, 3-0, 2-1, 2-0, 2-0 e 5-4 contra a Espanha, que perdeu. Tem vencido apenas, lá está, com pouco jogabilidade, ok? Não aquele espetáculo, venceu 3-0 o Azerbaijão, mas foi difícil marcar o primeiro golo. Depois venceu 2-1 a Islândia, já muito difícil, e agora vai jogar a casa da Islândia, que é precisamente o adversário da França. Meus amigos, amanhã sai daqui um ambas marcam. Sai daqui um ambas marcam. A odd de 1,85 está muito boa para ver um ambas marcam. A Islândia é uma seleção que, a jogar em casa, mesmo perdendo, marca sempre golos. Os últimos 5 jogos da Islândia em casa: 2-2, 2-4, 1-3, 5-0 e 3-5. Portanto, é uma seleção que marca golos. Eu acredito que sai daqui o over 2,5. Em confrontos diretos, a Islândia tem aqui contra a França tem aqui uma situação de 5-2, 2-2, 4-0, 1-0 e 2-1, ou seja, em 5 jogos apenas 4 over 2,5. Portanto, o over 2,5 sai daqui fácil. E eu acredito que esta odd de 1,38€ é de aceitar, juntamente com outras que eu já falei aqui, mais baixas, para juntar num póquer numa tripleta. Sobretudo, eu acredito que a vitória direta de 1,21€ para a França se aceite. Portanto, fora isso, é um jogo muito complicado para a França. Poderá ser fácil, dependendo se a Islândia se abrir logo ao início, mas não acredito que isso irá acontecer, porque a Islândia é uma seleção que, onde é que está? Tem apenas 3 pontos, mas fazendo frente um bocadinho à França, vai deixar em aberto o segundo lugar para a Ucrânia com o Azerbaijão, ok? Portanto, acredito que será um jogo taco a taco com a França, mesmo que a França vença, não será fácil, portanto tomem só a nota. Depois passamos aqui para o jogo da Macedónia com o Cazaquistão. Estou fora deste jogo, ok? Estou fora deste jogo. Se quiserem podem procurar o over no jogo. Eu vou-vos dizer aqui a odd. O over no jogo está aqui um odd de 1,25. Fora isto, não vou fazer análise deste jogo. País de Gales-Bélgica, meus amigos. A Bélgica com odd de 1,04€ empatou 0-0 em casa. Portanto, neste jogo com o País de Gales-Bélgica, já é uma seleção, o País de Gales já é uma seleção mais complicada de se bater, tem 11 golos marcados, 6 feridos. A Bélgica contra a Macedónia do Norte ficou 0-0 e atualmente a Macedónia do Norte é a primeira classificada. A Bélgica, se quiser entrar diretamente para o Mundial, tem que ganhar este jogo em casa do País de Gales, mas o País de Gales também quer ir ao Mundial, portanto vai ser um jogo muito complicado. Eu acredito que sai daqui ambas marcam. O País de Gales, uma seleção que vinha de 4 vitórias seguidas, perdeu agora contra o Canadá um amigável, portanto é um amigável, não custa nada. Agora, a Bélgica, espera-se mais qualquer coisa dela e ela não cumpre com os seus objetivos, portanto não será fácil este jogo para a Bélgica vencer, ok? Mas eu acredito que a aposta de valor aqui para amanhã será o ambas marcam. O ambas marcam 1,68€, acredito que saia. Se quiserem um jogo com golos, também poderá acontecer. O over 2,5 é 1,69€. É precisamente as mesmas odds, visto que a Bélgica é aquela seleção que sofre. Para já gosta-se foi primeiro ponto. Se calhar o País de Gales para marcar primeiro é uma boa possibilidade.
Depois, é uma seleção que ultimamente não tem feito aqueles jogos, venceu 6 o Liechtenstein, mas era o Liechtenstein, ok? Mas depois empatou um igual com a Macedónia do Norte, perdeu 3-1 com a Ucrânia, perdeu 1-0 com Israel, empatou 2-2 com a Itália, portanto, isto a jogar fora, ok? Portanto, a Bélgica não está a fazer uma boa sequência de jogos, o que eu acredito que facilmente sairá daqui, ambas marcam, mas acima de tudo, poderá sair até aqui, se calhar, um empate neste jogo. Um empate neste jogo não era de se deitar fora. Com esta odd que está aqui mencionada a 3,80€, é uma grande aposta. Mas há muita gente que não gosta de empates, mas eu acredito que esta odd sairá. Depois temos aqui Suécia-Kosovo, vitória direta da Suécia, 1,28€, que eu acredito que saia e precisa de vencer o Kosovo para se aproximar dos primeiros lugares, visto que o Kosovo tem 4 pontos, tem 3 pontos a mais que a Suécia, que é a última classificada, ok? Suécia com 2 pontas de lança de top europeu e não sei como é que não marcam golos. Depois, para o último jogo para amanhã da análise, temos aqui a Ucrânia com o Azerbaijão, que a Ucrânia vitória direta, acredito que saia, ok? É uma seleção que gosta de marcar golos, portanto eu acredito que saia daqui, a Ucrânia vence e over 1,5, a Ucrânia vence e over 2,5, a Ucrânia marca 2 golos, portanto amanhã até se pode fazer, por exemplo, aqui um póquer. Eu vou-vos dizer já aqui assim em primeira mão: Eslováquia para vencer, Alemanha para vencer, a França para vencer e a Suécia para vencer. Podem juntar se quiser a outra seleção, a Ucrânia. Amanhã os favoritos com estas odds eu acredito que possam vencer. Meus amigos, muito obrigado, ficamos por aqui por hoje. Agradeço a todos os que já viram, que estão a ver o vídeo do Vamos ao Green, e metam um likezinho em baixo e subscrevam o meu canal para que este vídeo e outros cheguem mais longe a mais pessoas que gostem de apostas esportivas. Acima de tudo, o que é que eu vos peço sempre? Muita cabeça e muita gestão de banca, porque o emocional às vezes não aguenta, ok? Podes estar 2, 3, 4 dias sem vencer e isso pode te levar abaixo e tentares ir recuperar o teu redo, e isso não é um bom método de trabalho. Portanto, cumpre, segue o teu método de trabalho e traz banca o mês todo. Portanto, meus amigos, amanhã vemos no Vamos ao Green. Um grande abraço para vocês todos, um resto de uma boa noite e uma boa semana de trabalho para quem trabalha. Um abraço.